Você deve estar lembrado dos vídeos que circularam na época das eleições de 2022, onde funcionários dos Correios fizeram uma verdadeira campanha para o Lula. Nesse momento, vocês devem estar acompanhando a situação dramática que está vivendo os Correios, né? Uma verdadeira bomba relógio para o país. Pois é, a estatal está vivendo um colapso financeiro monumental. E é claro que o governo tem culpa nisso. No vídeo de hoje a gente vai destrinchar qual é a raiz dessa crise, quem é realmente o responsável e por que é que tudo isso é mais uma peça de aparelhamento político disfarçada de empresa pública. E sim, a gente vai fazer um comparativo com o que foi que rolou no governo Bolsonaro. Os Correios tentam conseguir um empréstimo bilionário para evitar um colapso financeiro. Para diminuir gastos, a empresa estatal planeja 10 mil demissões e o fechamento de centenas de agências. Pois bem, os Correios reportaram um prejuízo de 4,37 bilhões só no primeiro semestre de 2025. E segundo a Gazeta do Povo, esse déficit está em torno de 4,4 bilhões de reais. Mas não é só essa questão de ter caixa negativo, não. Os custos administrativos dispararam e a despesa financeira está nas alturas. E a receita simplesmente despencou. Enquanto isso, os Correios pedem socorro para o governo, ou seja, pede mais dinheiro de nós, contribuintes, para ter que tapar esse buraco. E as últimas notícias são de que os Correios estão negociando um empréstimo, de 20 bilhões junto aos bancos públicos e privados. E isso garantindo o Tesouro Nacional, é do nosso bolso, gente? Não podia ser diferente, para salvar o caixa, nos anos de 2025 e 2026. 20 bilhões, saindo de bancos com garantia do Tesouro Nacional. É muito bonito. Essa negociação envolvendo, sim, Banco do Brasil, Caixa Econômica e outros bancos aí privados, E parte desse empréstimo, vejam só que nível de administração os Correios está tendo. Parte desse empréstimo é para pagar um outro empréstimo anterior de 1,8 bilhão, segundo o Correio Brasiliense. Mas mesmo com essa proposta, os Correios estão sim enfrentando dificuldades, estão enfrentando resistência de alguns bancos por causa do risco elevado, e as condições financeiras da estatal. A taxa de juros envolvidas nesse plano aí de empréstimo é altíssima. E parte da dívida anual de juros pode chegar até a cifra de 3 bilhões por ano. Ah, pelo amor de Deus. Correios pedir empréstimo é normal. Quem nunca pediu empréstimo no banco porque gastou o salário todo no primeiro fim de semana? Acontece, Brasil. Aqui é Isadora Imparcial. Eu sou isenta, mas até o intervalo comercial. Como assim você ainda não se inscreveu no canal Ponto Conexo? Você vai perder a melhor análise dos fatos? Claro que não! Curta, se inscreva, dê sua opinião nos comentários e compartilhe com seus amigos. Canal Ponto Conexo. Aqui você tem análise com princípios. Então vamos continuar. E a gente precisa tentar como é que os Correios chegaram nesse patamar, Quais são as principais causas dessa crise? A gente tem visto, como em todo o governo do PT, um forte aparelhamento político. Tem muita gente dizendo que a estatal virou cabide de emprego, que virou uma máquina política. Essa crise é o reflexo histórico de loteamento partidário das estatais praticados nos governos de esquerda no Brasil. E tem outro fator aí, que foi um tiro no pé para o governo Lula, que foi a instituição das taxas das buzinhas, que foi uma das causas mais citadas. Essa famigerada taxa afetou bastante o envio de encomendas internacionais baratinhas, que eram sim lucrativas para os Correios. Fora os gastos com o pessoal, que tiveram reajuste para mais de 55 mil empregados. Isso pesou muito na folha de pagamento. A questão dos precatórios, despesas judiciais que explodiram, processos acumulados de precatórios. E essa conta está drenando caixa, Sem falar essa questão também da concorrência privada. Enquanto empresas privadas vão se modernizando, os Correios continuam com essa estrutura pesada, lenta e pouquíssimo digitalizada. Então tá claro que parte da crise não é natural. Tem o dedo do governo Lula. A oposição já está usando esse escândalo como uma munição para denunciar essa incompetência, e o aparelhamento da estatal. O negócio está tão crítico que a estatal pediu colaboração aos funcionários para tentar se reerguer. Tentar reduzir jornadas, adiar férias.
programa de demissão. Ao mesmo tempo, os senadores de oposição falam em gestão irresponsável e dizem que o governo não tem um plano real para salvar os Correios, só para manter o controle político. A síntese é que realmente a estatal virou um instrumento político, com cargo de confiança, indicações partidárias, o uso da estatal para clientes ideológicos, né? E agora a conta volta para a população. Só para dar um exemplo desse aparelhamento de gastos absurdos da estatal, a gente tem patrocínios milionários em alguns eventos culturais alinhados ao governo, né? Mesmo com essa forte crise financeira, os Correios patrocinaram aí uma turnê do Gilberto Gil, 4 milhões de reais para essa turnê. Fora 6 milhões para o Lollapalooza. No total, para esse tipo de evento, foi em torno de 38,4 milhões. Também patrocinaram a Confederação Brasileira de Ginástica, com 4,5 milhões, os Jogos Universitários, 3 milhões, a Feira Design da Casa Brasil, 2 milhões. Mas, para a oposição, isso tudo é gastar com a imagem, em vez de priorizar o serviço e a reestruturação eficiente. É tipo um gasto desnecessário na pior hora, a hora que o Correio está precisando se reerguer. Outro tipo de custo, né, foram essas bonificações para funcionários que os Correios fez também num momento de crise. Vejam só, o Brado Jornal noticiou que os Correios distribuíram mais de 200 milhões em bonificações, né? Conforme o acordo coletivo, parte dessa bonificação foi apelidada de Vale Peru. Para você ter noção, R$ 2.500 para muitos empregados, em meio a uma crise financeira da empresa. Ou seja, gente, isso é realmente uma falta de gestão financeira eficiente. A estatal precisando cortar os custos, se estruturar, recuperar-se, né, dos imensos prejuízos, está torrando dinheiro no meio da crise. Crise nos Correios? Isso aí é inveja, porque o governo resolveu investir na cultura. Desculpa se vocês não têm sensibilidade para apreciar um carteiro financiando a turnê do Gilberto Gil. Vamos fazer agora uma comparação com o governo Bolsonaro, né? Nos anos Bolsonaro, os Correios registraram lucros, ou pelo menos registraram resultados bem melhores, né, em vários momentos, com uma gestão mais técnica, menos interferência partidária. Sem esse loteamento de cargos do tempo presente, né? A gente viu, segundo informações do Poder 360, em 2021 os Correios atingiram o maior lucro da história. E também, segundo o Poder 360, o ano de 2022 também deu lucro, 200 milhões de reais. Mas uma manobra contábil foi feita por Lula para transferir parte do prejuízo de 2023 de forma retroativa para o ano anterior, para assim transferir a culpa para o seu antecessor. É óbvio que as informações trazidas pelo Poder 360 ganharam uma grande repercussão, e com essa repercussão, algumas notas de repúdio, né, por parte da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas em Correios e Telégrafos e similares, que, claro, está alinhada à narrativa do governo. O impacto para a população é grande. Esse rombo vai ter consequências reais. Pode ter corte no serviço, atraso na entrega, suspensão de investimentos. E quando a estatal se enfraquece, toda a sociedade é impactada. Para o contribuinte, se os Correios não se salvam, possivelmente o governo vai usar mais dinheiro público para pagar essa conta. E para os funcionários, são mais de 55 mil empregados e muitos vão sofrer com PDV, com cortes, com incertezas. É uma crise social também, não é só uma crise contábil. Eles estão procurando anunciar algumas soluções, né? Estão dizendo que tem um plano de recuperação, vender imóveis, cortar contratos, cortar jornada, até lançar um marketplace para entrar mais forte no e-commerce, mas talvez isso não seja suficiente. A estatal está buscando empréstimos, alguns já falam em aporte pesado do governo para manter essas operações. E a ideia é fazer um enxugamento administrativo. Mas será que realmente eles vão cortar cargos comissionados ou só cargos operacionais? Essa é a grande dúvida do momento. No fim das contas, a crise dos Correios não é só sobre dinheiro, é sobre poder, sobre política, sobre estrutura, sobre visão, sobre gestão. Não dá para ignorar que parte desse rombo reflete em décadas de loteamento político. Se não houver uma intervenção séria com a gestão técnica e compromisso real com a eficiência, a gente vai continuar nessa roda aí, ó. A estatal quebrada, contribuinte pagando,
e um aparelhamento político. E você? O que é que você acha dessa situação? Os Correios devem ser salvos ou eles precisam ser reformados de verdade? Ou até mesmo privatizados? Deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo para cobrar responsabilidade de quem está no poder. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente conecta os pontos e você decide se faz sentido ou não. Que Deus abençoe você.